escreveu João, capítulo 8, versículo 32 ao 36. Glória seja dada ao nome do Senhor. Todos encontraram? Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca servamos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Louvado seja Deus. Vamos fazer aqui uma rápida oração. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor nosso Deus, Pai que estás no céu, digno de honra e de glória nos céus e na terra. Pai, estamos diante de Ti, diante da Tua presença e da Tua palavra. Palavra esta, Senhor, que tem alimentado o nosso espírito e a nossa alma. Pai, continua conosco nesta noite, falando, Senhor, ao nosso coração, por meio da Tua palavra. Pai santo e justo, assim, Senhor, em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Podeis sentar, meus queridos. Louvado seja glória a Jesus. Meus queridos, nesta noite, nós estamos mais uma vez na presença do Senhor. Esse culto maravilhoso, um culto, podemos dizer, culto da família, aonde nós encontramos aqui, louvado seja Deus, na presença do Senhor. O culto ele é feito através de famílias, louvado seja o nome do Senhor. Sempre nós vamos ver os cultos sendo feitos por famílias, aonde estão juntos ali, o pai, a mãe, ou um filho, ou uma filha, sempre estão ali juntos, louvado seja Deus, para louvar o Senhor, para agradecer a Ele por tudo. E nesta noite não é diferente como as outras. Nós viemos para adorar, nós viemos para glorificar e exaltar o Senhor. O culto ele é feito através das orações dos irmãos, através dos louvores e através da pregação da palavra do Senhor. E juntando tudo isto, meus queridos, fazem o culto. O culto é feito para a honra e a glória do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, Deus, Ele sabe como trabalhar. E sempre que eu vou ministrar a palavra do Senhor, eu costumo sempre orar e pedir ao Senhor que Ele me dê ali uma palavra e que seja na direção do Espírito Santo, porque eu olho para mim e não vejo condições, não vejo capacidade nenhuma para ministrar a palavra do Senhor. E analisando isto, cada vez mais eu sinto a necessidade de estar na dependência do Senhor, reconhecendo as minhas fragilidades como ser humano,
reconhecendo as minhas faltas, porque todos nós somos sujeitos a isso, de maneira que eu olho e não me vejo capaz de fazer coisa alguma ou ministrar a palavra do Senhor se não vier alguma coisa da parte do Senhor. Da minha parte eu costumo dizer: Senhor, eu não tenho nada, mas o Senhor tem tudo para nos dar. Louvado seja o nome do Senhor. E costumo pedir direção ao Senhor ao texto que eu vou usar. Eu confesso aos irmãos que não seria esse texto a qual eu comecei a ler para ministrar hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Não. Mas quando eu começo a ler o texto, que eu peço direção ao Senhor, o Senhor muitas das vezes me direciona a um outro texto, de maneira que não será naquele momento aquele texto que o Senhor quer que eu fale. Louvado seja o nome do Senhor. Eu ia ministrar hoje uma palavra que seria o título ou o tema seria simplesmente 3 que eu ia mencionar. 3 classes, podemos dizer, de cristãos que não herdarão a salvação mesmo sendo cristão. Diante de mais classes ainda de pessoas, louvado seja o nome do Senhor, eu tinha separado 3, mas o Senhor me direcionou a um outro texto, mostrando assim que hoje não seria o momento de eu ministrar aquela palavra para a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E eu confesso aos irmãos que eu me alegrei, porque eu pude sentir, assim como sempre eu sinto, que aquele texto que eu escolho para pregar, quando o Senhor, Ele não permite que eu seja ali, quando eu começo a estudar o texto, eu não consigo, naquele momento, louvado seja Deus, me achar ali, no sentido de a minha mente está ali bastante tranquila, calma, e sendo direcionado ali, naquele momento, para ministrar aquela palavra. O Senhor faz com que eu fique inquieto, e eu pelejo para preparar aquela palavra e não dá, não vai. O Senhor me direciona a um outro texto, aonde quando eu chego lá eu consigo ali, louvado seja Deus, preparar a palavra, entendendo que ali foi o Senhor que direcionou para que eu ministrasse ali naquele texto. Louvado seja o nome do Senhor. E eu louvo a Deus porque o Senhor, Ele me direcionou a esses versículos. E quando eu passei a olhar para esses versículos, eu pude entender que o Senhor queria falar alguma coisa para nós nesta noite, aqui nesses versículos que nós temos lido. Os versículos que nós temos lido para nós entender um pouco melhor,
faz-se necessário nós voltar, podemos dizer, a um pouquinho mais aqui para trás, no versículo 12, aonde nós vemos aqui o discurso de Jesus sobre a sua missão. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus estava ali em um discurso falando para os judeus sobre a sua missão. O versículo 12 diz que Jesus chegou a falar dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Versículo 12 do capítulo 8. E quando Jesus começa a falar, nós podemos ver que no versículo 13, louvado seja o nome do Senhor, nós vemos que ali os fariseus, eles não aceitaram muito bem a forma como Jesus colocou, como Jesus se expressou. Louvado seja o nome do Senhor. Eles chegaram a dizer, segundo o versículo 13 do capítulo 8 diz: disseram-lhe, pois, os fariseus: tu testificas de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Eles chegaram a questionar o mestre, dizendo que o testemunho de Jesus não era verdadeiro. Mas Jesus usou também o que estava escrito na lei, para tentar provar para eles que o testemunho de Jesus é verdadeiro. No versículo 17 do capítulo 8, diz assim: e na vossa lei está também escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Versículo 18: eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus não dava ali testemunho só dele, mas Jesus coloca também o Pai, para mostrar que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Então houve ali uma discussão, e Jesus, louvado seja o nome do Senhor, mesmo sendo alguns momentos confrontado ali, louvado seja o nome do Senhor, mas nós podemos entender claramente que mesmo uma boa parte daquele povo não crendo, não aceitando o testemunho de Jesus, nós podemos ver que a palavra do Senhor nos mostra que muitos ali creram em Jesus. Muitos creram na palavra que Jesus falou naquele momento. Louvado seja o nome do Senhor, conforme o versículo 30 do capítulo 8, que diz: dizem eles estas coisas, dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Louvado seja o nome do Senhor. Por mais que naquele momento alguns, ou uma boa parte, ou a maior parte daquele povo que ali estava ouvindo Jesus, eles não crescem no Senhor, louvado seja o nome do Senhor, mas
muitos que ali ouviam, eles creram no Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus, ele começa a falar para aqueles que tinham crido nele. Jesus começa a falar para o povo que tinham acreditado na palavra que ele tinha pregado. Louvado seja o nome do Senhor. Aí é onde nós temos que parar para observar que Jesus, ele procura sempre estar, louvado seja Deus, preocupado com aqueles que acreditaram na sua palavra e procura sempre instruir cada vez mais para que eles possam crescer, para que eles possam entender a vontade de Deus para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E quando a pessoa passa a entender a vontade de Deus para a sua vida, aí ele começa a se aproximar mais de Deus, e através do seu crer em Jesus, em Deus, ele passa a se preocupar mais com as coisas de Deus e entender que sem Jesus ele não consegue prossegui-lo firme na caminhada. Louvado seja o nome do Senhor. Eis o motivo de nós ver muitas pessoas hoje que já creram um dia em Jesus, aceitaram Ele como Salvador, louvado seja Deus. Outros esfriaram ali, e nós vemos o prejuízo na vida daqueles que ouviram a palavra do Senhor, mas não procuraram se firmar cada vez mais. E o resultado que tem é o afastamento, e muitas das vezes é até total, mesmo um dia tendo crido. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos que Jesus, louvado seja o nome do Senhor, ele chegou a falar para os seus discípulos. Louvado seja o nome do Senhor. Ele falou para aqueles que tinham crido. Jesus disse, louvado seja o nome do Senhor, os judeus que criam nele: se vocês permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. O versículo 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui mostra que Jesus, ele procura orientar aqueles que tinham crido nele a permanecer, a continuar na presença dele. Louvado seja o nome do Senhor. Porque, meus queridos, se nós não estiver na presença do Senhor, nós não conseguiremos ter tudo aquilo que precisamos para continuar de pé. Se nós não tivermos na presença do Senhor, nós não adquirimos força, nós não adquirimos coragem, nós não adquirimos ânimo para continuar na caminhada. Porque são muitas coisas que acontecem na nossa vida e que muitas das vezes pode fazer com que alguém esfrie na caminhada, desanime. Louvado seja Deus. Eu costumo sempre dizer: Senhor, se tu não tiver misericórdia de mim, da minha parte mesmo, eu não
consigo prosseguir nesta caminhada. Mas se o Senhor, louvado seja Deus, me fortalecer, me ajudar, com certeza eu prosseguirei firme. Louvado seja o nome do Senhor. Firme até a volta do nosso Senhor. É o que nós precisamos cada dia mais na nossa vida, pedir ao Senhor força, coragem, ânimo e disposição para continuar caminhando. Louvado seja o nome do Senhor. Se nós fôssemos dar um título para esta mensagem de hoje, o título seria: Jesus é a verdade que liberta. Jesus é a verdade que liberta. Nós não conseguimos de maneira alguma encontrar aqui nesse mundo alguma coisa que se apresente ou alguém como verdadeiro e que possa libertar o homem. Não. Louvado seja o nome do Senhor. Porque na palavra do Senhor nós vamos encontrar o próprio Jesus em João capítulo 14, versículo 6. Nós vemos que Jesus, ele se apresenta como caminho, ele se apresenta como verdade e ele se apresenta como vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus se apresenta como caminho, Jesus se apresenta como verdade, Jesus se apresenta como vida. Então, se nós quisermos, louvado seja Deus, procurar salvação para a nossa alma, Jesus é o caminho. Se nós quisermos ter vida, Jesus, ele é a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Como diz a sua palavra, nele estava a vida. Louvado seja o nome do Senhor. E a vida também é a luz dos homens. Louvado seja o nome do Senhor. Nele está a vida, nele está a verdade, nele está a justiça, nele está tudo quanto o homem precisa para caminhar de conformidade com a vontade de Deus. Porque Deus apresenta todo um sistema que vem dele próprio. É a vontade dele que assim o homem viva, que assim o homem faça alguma coisa. Louvado seja Deus, que seja baseado naquilo que Deus quer para o homem. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus, ele é, louvado seja Deus, a verdade que liberta o homem. É Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos, meus queridos, desde o Velho Testamento, nós vemos já Isaías já profetizando. Louvado seja o nome do Senhor. Falando de Jesus, falando ali também do que ele vinha fazer, da sua missão também, louvado seja Deus, e que o Espírito Santo estava sobre Jesus, para que Jesus tivesse autoridade e poder para libertar o homem. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 61 do livro do profeta Isaías diz assim, versículo 1: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos.
Louvado seja o nome do Senhor. Quantas pessoas, tanto naquela época, louvado seja Deus, que foi escrito o profeta Isaías, quantas pessoas ali já não existia, que viviam, louvado seja Deus, precisando de libertação. Agora vem Jesus para cumprir a sua missão e resgatar o homem, louvado seja o nome do Senhor, ali dos seus pecados, libertar, transformar a vida do homem, preparar ele, louvado seja o nome do Senhor, para um grande encontro com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje, meus queridos, eu posso levantar a minha voz e levantar também a minha mão para o céu e dizer: obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, porque até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui o Senhor tem fortalecido, até aqui o Senhor tem nos ajudado a prosseguir firme nesta caminhada. Quantos nesta noite, meus queridos, que aqui estão? Quantos nesta noite que aqui estão e que em um outro momento, em uma outra hora, estavam caminhando sem paz, sem Deus, sem salvação, e hoje estão na presença do Senhor, alegres e convictos de uma coisa: aquele que prometeu a salvação para nós, Ele é fiel para cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus é a verdade que liberta o homem. Louvado seja o nome do Senhor. E assim, meus queridos, nós procuramos cada dia mais, temos que procurar cada dia mais prosseguir nessa caminhada, porque maior é aquele que está conosco na nossa vida do que tudo aquilo que vem na nossa vida como um empecilho para nos tirar da caminhada. Maior é o que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Refiro-me a Jesus. Ele é maior do que a dificuldade que nós enfrentamos. Ele é maior do que tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso é que nós devemos sempre se alegrar, porque servimos a um Deus que tudo pode. O poder é dele, a autoridade, tudo pertence a ele. Podemos não ter nada, mas o nosso Deus tem tudo para nos dar. Louvado seja o nome do Senhor. E assim Jesus, ele saiu falando ali para o povo que tinham crido nele. Louvado seja Deus. Se vocês permanecerem em mim, na minha palavra, vocês verdadeiramente serão os meus discípulos. Versículo 32. Vocês irão conhecer a verdade irá libertar vocês. Era o que Jesus estava passando. Vocês vão ser libertos. Vocês vão conhecer a verdade de Deus. Vocês vão conhecer a palavra, e esta palavra, que é a verdade, vai libertar vocês. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo 36 do capítulo 8 diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Louvado seja o nome do Senhor. Se ainda hoje há muitas pessoas que são considerados e conhecidos como cristãos, mas ainda hoje continuam sem ter a libertação da sua vida, e ainda continua, louvado seja o nome do Senhor, contrariando a vontade de Deus, este ainda precisa voltar novamente
aceitar Jesus como Salvador, mas não mais só de boca, mas sim de todo o coração, e fazer cumprir, louvado seja o nome do Senhor, o que está escrito na sua vida, porque assim depois pode dizer: verdadeiramente o Senhor me libertou. Porque diz a palavra, Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Aquele que foi liberto pelo Senhor, ele, louvado seja Deus, é diferente, porque ele agora anda em novidade de vida. E 2 Coríntios 5:17, louvado seja o nome do Senhor. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, antigas, já passaram, e eis que todas se fizeram novas. Louvado seja o nome do Senhor. E nesta noite, eu tenho certeza que esta palavra, ela vai ficar no mais profundo do nosso coração, e vai fazer nós entender que cada dia que passa, nós precisamos melhorar na presença do Senhor, para que nós não venhamos a perder, louvado seja o nome do Senhor, a salvação da nossa alma, mas possamos esperar, aguardar, confiante na volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e para sempre estaremos com o Senhor nosso Deus. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a palavra. Louvado seja Deus, que Deus tocou no nosso coração, no meu coração, para ministrar para a igreja do Senhor nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor.